Olá, seja bem-vindo mais uma vez para mais um episódio neste aquário, neste estúdio maravilhoso, no maior evento de educação de Minas Gerais, que é o Movimente. E nós, a equipe do Boss, a equipe do BTO3, tem a satisfação de conduzir os bate-papos neste podcast. E hoje, mais um episódio, agora mais um episódio sensacional. Vamos lá, gente. Estamos aqui com João Paulo Bittencourt, doutor em Ciências pela USP e mestre em Administração pela UDESC, especialista em Gestão de Pessoas, diretor-geral do Grupo Sandra Maria Massi, docente convidado da Fundação Dom Cabral. Experiência como gestor de ensino na Sociedade de Caridade Israelita Albert Einstein e coordenador de pós-graduação no Instituto Singularidades. Então tá errado aqui, não foi o que... coautor... um pouco mais granfino do que é. Coautor de obras renomadas como Reinventando a Sala de Aula 2, e agora é a parte que vocês vão adorar. Ele vai falar inglês. É tudo inglês. É tudo inglês, hein? Ó, Leadership, Development in Emerging Market Economies. Pera, como é que é? Leadership? Development in Emerging... Em o que, João? Me ajuda aí que é... Vambora lá, que mais? E qual o finalzinho? Market Economies. Então tá bom. Essa parte eu acho que o pessoal pegou. Market Economies, foi legal. Premiado como o melhor livro da área de HR, que eu imagino que seja Human Resource. Human Resource. Que isso. Nos Estados Unidos em 2017. Puxa vida. Mais um currículo que humilha o nosso demais. Que vergonha, gente, que dá do nosso. Você sabe o que eu mais gosto nos currículos? É o Jones ter que ler o inglês. É fenomenal. É diversão garantida, gente. Mas eu preparei o João, assim, João, vai ser legal esse aqui, porque eu não falo inglês. E a gente faz questão de deixar ele por isso. Ai, gente. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado, eu estou muito assustado, porque eu sei que vocês são muito zoeiros e tô com medo disso voltar contra mim. Não vai. Por enquanto eu tô de convidado. O Johnny está... Existe sim um humor meio ácido entre os três, mas o convidado ele é sempre protegido. Sempre. Desde que ele não dê brecha. Aí reside o problema. Não, mas aqui a gente brinca, mas a gente também leva esse assunto muito a sério. E eu sei que a sua palestra foi sensacional. A gente estava aqui aguardando para começar esse episódio e as pessoas já o assediando, falando do quão bacana foi o conteúdo que você levou. E eu sei que um dos debates que você levou, uma das pautas que você levou, que faz parte da sua tese, que é essa estruturação da aprendizagem, a estrutura pedagógica. E quando eu ouvi você falando ali, uma das coisas que me veio na cabeça foi o conceito do NUDS, não é NUDS, tá? Para com isso, gente, é NUDS, que é um conteúdo que fala sobre a arquitetura da escolha. Foi dois autores que trouxeram esse conceito, justamente discutindo sobre o empurrãozinho, aquilo que a gente faz dentro dos nossos negócios para favorecer um determinado comportamento. A exemplo, lojas americanas ali, quando você vai ali pagar alguma coisa que você compra, tá cheio de toda uma estrutura que te ajuda a ter a vontade de comer um doce, que às vezes você não estava pensando. E no próprio livro trata também da questão do almoço. Você vai almoçar, você quer que as pessoas almocem mais salada do que carne, coloque a salada em primeiro. Então essa arquitetura de oferecer primeiro favorece, incentiva um determinado comportamento. E aí vem minha questão. Na sua tese, a gente consegue estruturar essa aprendizagem a ele ser mais favorável a essa geração atual, a esse contexto atual? Em outras palavras, a gente consegue dar esse empurrãozinho para aperfeiçoar os processos de aprendizagem? Perfeito a tua analogia. É a primeira vez que alguém faz essa analogia, mas tem tudo a ver, porque a gente tem muitas... Durante a minha tese, eu me interessei em pesquisar projetos de inovação. E eu achei muitas ilhas de inovação no Brasil, mas poucos projetos que se estruturavam realmente de forma inovadora. E aí, o que é a arquitetura pedagógica, que é um conceito criado pela Patrícia Bear, lá do Rio Grande do Sul? É a estrutura que tem os aspectos de organização, de metodologia, de conteúdo, de tecnologia. Todo curso, toda disciplina, toda faculdade, todo colégio tem. Pode estar mais externalizado ou menos.
Mas a arquitetura pedagógica, ela proporciona qualidade. Se você fizer uma arquitetura pedagógica funcionar bem, ela tem qualidade. E aí eu faço uma analogia de algo funcionando com qualidade. O que você espera de um limpador de janela de um hospital? Que limpe bem, com qualidade e segurança, não vai cair de lá. E aí eu partilho essa questão do caso do Albert Einstein, dos limpadores, que a Ana Paula Araújo, que é a gerente da área, leva os limpadores para a área pediátrica vestidos de heróis. E você proporciona que uma criança que está há meses em tratamento duro, ria, se emocione, chore, porque o herói está ali, o herói entra. Então, quando a gente fala de arquitetura pedagógica inovadora, eu faço com qualidade, mas eu também endereço, eu vou além. E aí, ir além é criar um ambiente, seja na metodologia, seja na escolha dos conteúdos, seja na escolha como eu uso o conteúdo, como eu uso a tecnologia, usar de uma forma inovadora. E aí, o que eu proponho na tese é que a aprendizagem inovadora, a arquitetura inovadora, ela proporciona aprendizagem ativa, significativa e colaborativa. Essa é a parte que eu dou a base científica para isso. Mas como que isso se desempenha? Existem vários exemplos de arquiteturas pedagógicas inovadoras no Brasil. E realmente, a arquitetura pedagógica inovadora, ela diminui o cansaço do inovador solitário e ela diminui o esforço daquela pessoa que por padrão não é inovadora, mas ela quer fazer algo significativo. Então você cria um ambiente que dê os empurrãozinhos. Legal demais. E aí me veio outra questão aqui, já pulando meus dois brothers de mesa, que é o seguinte. Primeiro, eu acho que o exemplo é muito, muito bacana quando você fala de aprendizagem significativa. O fato do exemplo do hospital, os super-heróis, né? Você tem um limpador ali, alguém que está só, de fato, higienizando um vidro e, de repente, isso gera uma conexão, um rapport, um relacionamento entre um colaborador do hospital que não necessariamente vai fazer uma intervenção com o paciente, mas é ele que está dando sentido a isso. E você trouxe sobre essa ambientação para a inovação. A gente vê um conflito geracional na sala de aula. A gente tem professores que conviveram com outras arquiteturas de aprendizado, outros significados, e de repente a gente tem essa geração em sala de aula que já nasceu com o contexto da tecnologia, que muitas vezes convive muito melhor com a inovação. Como é que a gente faz para trabalhar, talvez antes de chegar no aluno essa arquitetura, como a gente consegue arquitetar junto gestão e professor, gestão e equipe, para fazer isso funcionar? Porque é muito desafio por conta dos ambientes, né, dos repertórios, eles são distintos. O que um aprendeu não é o que ele tem que ensinar necessariamente. Como é que a gente faz isso, João? Exatamente, a sensação de tudo tá diferente. Bruno, né? eu acho que a gente pode ampliar, porque pensa no público ainda mais jovem, não tão no infantil. O infantil a gente já tem algumas possibilidades, mas com o mais jovem, direcionando essa pergunta para um pouco mais jovem, como é que a gente resolve isso? Perfeito. Vocês devem estar ouvindo muito sobre tecnologia. Eu vou adicionar 2 elementos que são muito relevantes nesse processo. A intergeração e a questão de saúde mental. Intergeração. Eu estava lendo nessa semana o que o Aristóteles falava sobre os jovens. E aí ele falava que eram intensos, que parecia que a vida ia acabar por causa de uma decepção, que eram desligados das coisas. E dava para pegar aquele texto. Se colocasse o celular na mão daquela pessoa que o Aristóteles estava descrevendo, nós temos o jovem do dia de hoje. O que eu penso sobre geração? Um dos livros que eu gosto muito é O Velho e o Mar, do Hemingway. O Hemingway escreve O Velho e o Mar, uma história que se passa em Cuba, de um velho que já não tem mais, um pescador praticamente aposentado, que não está conseguindo mais pescar, e ele tem uma amizade com um jovem muito diferente dele. Tanto que os pais querem que ele se afaste porque não pescar dá azar. E aquela amizade é muito bonita porque eles focam no que eles têm de semelhante. Eles amam o mar e amam beisebol. E o resto é tudo diferente. E eu vejo a questão intergeracional, nós darmos ferramentas e prepararmos professores, gestores escolares e até mesmo pais que têm essa dificuldade, mães, para focar no que a gente tem de semelhante. As coisas realmente têm desafios dessa geração, realmente tem uma hiperconectividade. Eu estava numa palestra de professores, eu saí de lá
tem um monte de gente aqui me seguindo no Instagram. Era durante a minha palestra, eles estavam no celular. Não há tanta diferença. Eu também gosto muito, eu sou um TikToker. Então, a gente está em níveis diferentes, nós estamos conectados. Então, se a gente vai por este caminho, a gente vai ter uma possibilidade de formar uma arquitetura. Ok, tem vezes na reunião de professores, talvez eu tenha que proibir o celular. Então, talvez a mesma coisa ocorra em momentos de sala de aula. Então, tratar com naturalidade, nós somos diferentes, mas nós temos muitas coisas iguais, pode ser um caminho para a gente derrubar algumas das principais barreiras. Esse é um ponto. O outro ponto é que há muito cansaço no processo. A gente fala de tecnologia, das coisas legais que pode fazer, mas uma arquitetura pedagógica inovadora cuida das pessoas. Na minha experiência no Einstein, a gente descobriu que o aluno chegava na faculdade, nos primeiros semestres a gente avaliava, estava com a saúde mental super abalada. Ansiedade, depressão. Se você não tiver uma estrutura para cuidar disso, você vai impactar na aprendizagem. Quem está sobrecarregado mentalmente não aprende. Então você tem que cuidar disso. Só que não é o professor que está em sala de aula, eu tenho que ter uma estrutura que cuide. Então, a arquitetura pedagógica inovadora, ela pensa nisso e como que a estrutura pode fazer. Tem coisas em comum entre as gerações, que eventos que a gente pode fazer que conecta professor e estudante no mesmo grupo. Então, a união dos diferentes, ela não se dá à toa, ela tem que ser intencional. E um olhar de arquitetura pedagógica pode fazer esses momentos intencionais, assim como a gente faz dentro da sala de aula, mas vendo a escola como um todo um ambiente de aprendizagem, não apenas o que acontece dentro de uma sala em que professor e estudante têm uma interação. Muito bem. Você falou de ativa, significativa e... Colaborativa. Colaborativa. A gente pode dizer que a parte colaborativa é esse socioemocional que você vem trazendo agora. Como é que você entende essa parte colaborativa? Porque metodologias ativas, eu acho que a gente discute toda semana. Aprendizagem significativa hoje é a palavra da lei. David Ausubel é nossa... Se não fez significado, não tem repertório que absorva. Essa ideia do colaborativo, ou a gente vai lá no Harari e dizer, a gente só sobreviveu porque a gente aprendeu a cooperar e é desde os primórdios. Essa ideia de colaborativa, ela está muito ligada à empatia. Então, quando um professor, por exemplo, está empenhado em fazer essa estrutura pedagógica, essa arquitetura pedagógica, perdão, ele está empenhado a criar esse ambiente, eu posso dizer que esse braço colaborativo, ele está muito ligado à questão do outro? Vamos ampliar. Claro! O colaborativo de Aristóteles ou com o celular na mão? Brincadeira, gente. Porque com o celular na mão é só like. Like colabora. Só para contribuir. Sócrates foi acusado de corromper a juventude, foi um dos motivos que mataram ele. Exatamente. Não, quem fala que não dá para colaborar com o celular nunca organizou um churrasco pelo WhatsApp. Exatamente. Funciona demais. Se o significado estiver claro, funciona demais. Colaboração. Colaboração é um conceito fantástico que existe em mais de duas dimensões. A dimensão científica. Existem mais de 15 teorias que trazem perspectivas de colaboração. A minha, adotada na minha tese, é aquela que é 3Cs, em que você faz uma construção colaborativa do conhecimento. Para o professor colocar em prática. Ele primeiro externaliza o que a gente conhece. Se a gente estiver falando de futebol, o que você conhece sobre isso, sobre aquilo, externaliza de alguma maneira, pode ser por meio de um mapa conceitual. A gente discute, e a teoria fala que quanto mais discutido, veia saltada, melhor, mais conflito, melhor. Não chegando num excesso, claro. E quando a gente cria um consenso. Aí, a gente sabia tal coisa, sabia A, B, C, agora a gente sabe o alfabeto juntos. Perspectiva teórica. Perspectiva da prática da colaboração. Nós temos ambos mecanismos para colaborar, que nos movem a colaborar, mas também temos mecanismos que nos movem a não colaborar. A gente encontra, às vezes, grupo que é igual balaio de caranguejo, né? Sabe que balaio de caranguejo não precisa de tampa, né? Quando um tá subindo, o outro puxa. Mas a colaboração, ela não é algo natural. Colaborar é como um músculo. Você precisa treinar. Muitas vezes fazer sozinho sai mais rápido. Mas se a gente quer ir mais longe, então você tem que usar técnicas para abrir, para estimular. E aí a gente vê, às vezes, o quê? Trabalho colaborativo em sala de aula, entra na sala dos professores, cada um cuidando do seu. E a BNCC preconiza, né? O trabalho da interdisciplinaridade, né?
Rapaz, se eu chamar meus professores de caranguejo, será que eles vão entender, hein, bicho? Não, mas a referência é boa. Eu adorei, eu amei a É referência. fenomenal, não é boa, não. É um puxando o outro. Não, Eu vou usar isso puxando o outro. tanto jeito na minha vida. Vou estar até no churrasco. Nossa, você até no churrasco eu vou falar sobre isso. Mas tem uma coisa que eu ainda. Eu tô me perguntando, porque eu tô me colocando muito na condição de professor. Quando a gente pensa em colaboração, pensando aí no mundo privado, no mundo da gestão, a gente pensa muito numa colaboração, mas meio hierarquizada. Quando a gente pensa nessa metodologia que você traz, nessa sua tese, dentro desse conceito dos 3 Cs, ela parte de um pressuposto de horizontalidade? Pergunto isso porque quando você fala de conflito, geralmente ambientes mais criativos são ambientes horizontais, né? Então a gente tem um ambiente de colaboração, mas a gente tem uma certa paridade entre todos que estão colaborando. Quando eu emprego essa metodologia, ela vai ter ali o professor como só mediador, ou ele se mantém como esse professor tradicional? Como é que você vê isso dentro desse conceito? O modelo orgânico, de fato, funciona? Essa é uma excelente questão. Agora sim, a teoria que eu adoto, o conflito é peer-to-peer, entre alunos. Porque, em tese, o professor está mediando e ele tem um caminho mais complexo dessa teoria formada. Vou dar um exemplo prático. Team-Based Learning, no Hospital Israelita Albert Einstein. Como que eles utilizam? Primeiro que a arquitetura física, os alunos são dispostos em mesa. São escolhidos os perfis de acordo com uma lógica interna da instituição que vão trabalhar 6 meses juntos. E vão passar por conflitos, vão brigar, vão ter que trabalhar juntos em dias ruins, dias bons. Eles recebem material prévio, vão para a sala de aula. O primeiro quiz é individual. Ele está externalizando o quanto que ele sabe. O segundo quiz é em grupo e é o mesmo quiz, ele ainda não teve as respostas. E aí que o grupo ensina um ao outro. Aí a gente está elicitando. Estou discutindo economia, por exemplo, elasticidade da demanda. Elasticidade da demanda, economia, quando você lê pela primeira vez, você no começo não entende nada, no final da página parece que está no começo, né? Então, Verdade. tem algumas pessoas que vão ter facilidade, outras que não. Mas no grupo, a probabilidade de um entender melhor é grande. Quando esse aluno começa a discutir e ensinar os outros, é um processo lindo. O professor de verdade, quando ele está ficando quase desnecessário, Invisível, ele brilha ali. os olhos, né? Ele não precisa dar show, ele precisa que o aluno aprenda. Então, aí os alunos fazem a resposta desse segundo quiz. Isso na base do Bloom ali. Entender, compreender. Quando a gente vai complexificar mais, colaborativamente também, mas tem uma intervenção maior do professor. Ele traz um caso. Grande exemplo de elasticidade da demanda. Vamos trazer então um negócio que tem, ou uma escola, alguém que está perto do Mineirão. Dia de jogo. O preço do Uber sobe ou desce? Sobe. Dispara. Também demanda. Entender isso é entender a elasticidade da demanda na prática. Então o professor vai fazendo intervenções pontuais dentro de uma metodologia. O professor aí vai variar, porque o modelo pedagógico do professor influencia na arquitetura. No entanto, o professor não interfere. Se ele for um pouquinho além ou um pouquinho menos na intervenção, se a arquitetura estiver bem desenhada, ela vai funcionar. A colaboração vai ocorrer. No início com muita dificuldade, depois vai ficando natural e a gente arruma outros problemas, né? Porque os problemas vão vindo, mas naturalizar a colaboração é importante não só para a escola, é sobretudo para a vida. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta pra gente finalizar e essa é importante. Hoje ele tá demais, Essa hoje ele é não quer deixar importante. ninguém. Essa é importante. Você quer fazer? Vai lá. Não, eu ia trazer uma prática que era a experiência da Lua, Então onde a gente trabalha. Então, tem 2 perguntas. Eu acho. Não é bem. Tô não, com mais tempo no ar, não cortem, editores, por favor. não é pergunta, mas é uma forma da gente mostrar como trabalhar essa colaboração. Né? Como é feito no hospital, existe uma prática onde você pega um desafio que a gente fala que é o desafio da Lua, deve conhecer, e você passou por uma situação na Lua e você tem que chegar num outro ponto da Lua e você tem que escolher tais equipamentos para você fazer essa travessia num tempo determinado e que você conquiste ali a possibilidade de sobreviver ao final. Você responde isso basicamente no início sozinho e você, por conta própria, traça o seu caminho. Depois você pede à equipe para criar uma nova possibilidade. Você ainda não tem as respostas e você cria com isso. E você começa a perceber desafios
que a colaboração vai superar ali com grande facilidade. Pessoas que não têm o conhecimento da física, né? O cara fala assim, o que eu vou levar para atravessar a lua? Não, eu vou levar o isqueiro. Amigo, não vai te ajudar. O fósforo não vai te ajudar. Lá não dá para pegar fogo, não. Então você começa a fazer esse trabalho, é uma forma prática de mostrar para a equipe a importância da colaboração e se de fato ela funciona ou não. E a aprendizagem significativa tá totalmente aí, né? É a questão aí. do o que é ter um fósforo na lua? Vai servir pra quê? Pra irmão? quê, bicho? Você tá assistindo muito Star Wars, cara, ficar vendo aqueles raiozinhos lá. A nave explode no espaço, né? Sai fogo pra todo lado. Você fala assim, olha, essa nave é diferente. Por isso que eu não vou pra lua. Por isso que eu não vou pra... Como é que eu sei? E o Uber tá super alto pra lá também. Mas você não vai pra lua porque você vive lá, pô, no mundo da lua. Já está, né? Mas uma coisa é importante falar aí. Quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente tem que acreditar naquilo. Se eu ensino colaboração, eu tenho que ser alguém que realmente no dia a dia gosta ou está exercitando a colaboração. O exemplo fala muito alto na educação. Papai já dizia que eu não precisa falar, não fazer o que eu faço, o que eu falo, não. Morro de medo. É. As teorias de Tunin. As teorias de Tunin é um perigo. O papai falava comigo, ó, meu filho, você não vai fazer isso. Eu chegava lá, o pau tava quebrando. Eu falei, pai, mas o senhor não falou pra eu não fazer isso? Ele falou assim, então, mas quem tá mandando você olhar pra cá? Isso aí. Você só faz o que eu tô mandando. O que eu tô fazendo você não precisa copiar, não. Só que eu só fiz o que ele fazia. O que ele mandou, eu não fiz nada. Aí que dá ruim. Tem que acreditar no que tá fazendo, é isso aí. E a minha última pergunta é a seguinte. Vai lá, bicho. João, como é que um administrador, um cara voltado para Gestão, gestão esse caminho, de repente cria teses voltadas a essa estrutura? Eu sei que tem uma história engraçada aí, e eu queria saber um pouco mais dessa história. Cara, a educação pra mim, nasci na Serra Catarinense, no interior, casa de madeira, com frestas grandes, frio. A gente não sabia na época, mas era muito pobre. Também descobri depois. Mas olha que beleza. Você não sentir isso é um grande mérito dos pais, né? A gente não faz ideia dos esforços que são feitos. É isso aí. Mas eu estudava numa escolinha multisseriada, uma escolinha rural, em que fica todo mundo na mesma sala. E todos nós usávamos um pacote de arroz como mochila para colocar os materiais. E o pacote de arroz, para mim, ele simboliza a educação. Ele é tão simples e tão maravilhoso quanto a educação. O pacote de arroz, eu lembro como se fosse hoje eu montando meu material, colocando aquele caderno que a prefeitura mandava, um lápis de tabuada, aquela borracha azul e vermelha que diziam que azul apagava a caneta. Não era verdade. Não, era só rasgava a folha. A primeira fake news da vida. Mas quando eu colocava o meu material escolar ali, eu não era o filho de um agricultor pobre sem perspectiva na vida. Perspectiva de mudar, de prosperar. Eu era o que eu quisesse ser. Eu era ali um advogado, um médico, um professor, um administrador. E quando eu ia na estrada de terra indo, descalço para minha escola, ali estava indo qualquer pessoa que eu fosse. Hoje, a gente falou, né, do currículo, tem algumas coisas, você brincou de um currículo que tem bastante coisas. Qualquer coisa que eu conquiste na vida cabe naquele pacote de arroz. Então a educação, para mim, deveria ser uma prioridade e uma intenção de todos os profissionais. A sociedade, a vida e qualquer aspecto que pensarmos só vai ser melhor se a gente tiver e contribuir com a educação. Sensacional, senhores! Não precisa fazer o fechamento, já tá feito o fechamento. E com esse fechamento maravilhoso, a gente entrega mais um episódio para vocês, esse episódio sensacional. Movimentando a mente de todo mundo que tá aqui. Se você não teve a oportunidade de estar aqui, saiba que Alan Jones falou nesse programa que já está garantido 2026, com convidados do gabarito do João. Programa sensacional. Senhoras e senhores, muito obrigado. Fique com Deus, até a próxima, porque o boss tá on.